paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Online, nosso curso à distância. Lembrando que estamos estudando sobre a disciplina de síntese do Antigo Testamento. Nesse mês, vamos estudar o módulo 2, a qual nós estamos estudando sobre os livros históricos. E na aula de hoje, nós vamos ter uma introdução ao livro de Josué. Sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Só fazendo aqui uma recapitulação dessa disciplina, ainda dentro do campo da teologia bíblica, vamos continuar estudando sobre uma síntese dos livros do Antigo Testamento. Vimos no módulo anterior, que foi no mês passado, uma introdução ao Pentateuco e uma visão do panorama e composição de seus livros. Pois bem, o módulo 2 é uma introdução dos livros históricos e um panorama e composição de seus livros. Nós vamos estudar os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Então, esses são os livros históricos de acordo com a composição grega e que a maioria de nós defendemos. Vimos na aula anterior que o povo judeu ele tem uma outra organização da literatura dos livros históricos, tá bom? Mas nós vamos estudar esses 12 livros nesse módulo 2, tá bom? É interessante que como é que devemos ler os livros históricos? Primeiro, Israel nos livros históricos. Então, Israel, antes dos livros históricos, era um povo nômade, sempre em movimentação no deserto, pouca água, camelos, sem contato com a comunidade. Lembrando que Israel ainda teve um período ali de escravidão no Egito, mas após o êxodo, a gente vai ver Israel sempre um povo nômade em movimentação. Nos livros históricos, nós vamos observar já Israel sedentário, isso é, fixo. Então esse povo agora tem água, tem gados, vive de um cultivo e tem contato com outros povos. A gente viu na aula também anterior uma unidade social, ou seja, o Israel que começou com famílias, clãs e tribos, agora é uma nação. E a gente vai perceber que essa unidade social só foi possível por causa da religião. Quando eu digo religião, eu estou me referindo à crença do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Deus a qual a igreja serve. Então, é a religião, ou seja, é Deus que vai ditar e reger toda a nação de Israel. É o que nós temos de uma nação teocrática, tá bom? É o que nós chamamos de teocracia, Deus regendo. Nós temos aqui uma visão e missão, que é a causa e os valores, né? Nós temos a questão da cultura, culinária, culto, costume, tudo isso é Deus que vai administrar, tá bom? Os livros históricos vai de Josué a Esté. A gente já viu isso na aula anterior, essa é apenas uma recapitulação para vocês lembrarem. Josué é a conquista da terra prometida. Juízes, a organização de um povo em Canaã. Ruth, o surgimento da família de Davi. 1º Samuel, nós vamos ver o início da monarquia. 2º Samuel, o reinado de Davi. 1º Reis, nós vamos ver a divisão do reino de Israel, do norte, e Judá, no sul. 2º Reis, nós já vamos enxergar e observar o cativeiro de Israel na Síria e Babilônia. 1º Crônicas, detalhes do reinado de Davi. 2º Crônicas, uma ênfase em Judá e o reino do sul e os seus reis, né? Esdras, nós vamos ter um retorno e reconstrução do templo. Neemias, nós vamos enxergar ali e observar
a restauração dos muros em Jerusalém, e Esté, uma rainha judia que defende o seu povo de um extermínio pleno ou total que estava sendo arquitetado. Então, esse é apenas um breve panorama rápido dos livros históricos. Sendo que hoje nós vamos estudar sobre o livro de Josué. Este livro conta a história de como os israelitas conquistaram, invadiram a terra de Canaã e passaram a morar nela. Vamos lá. Dentro da introdução do livro de Josué, Josué é um livro de ação. Josué, do capítulo 1 ao capítulo 12, você vai ver sempre guerras, sempre lutas, batalhas. Vai ver sempre o povo em ação, cujo personagem principal é Josué, o responsável por toda a história do livro. E um dos sobreviventes da primeira geração, devido à sua fé demonstrada quando ele passou o relatório dos 2 espias que foram, tá bom? É um discípulo com o coração disposto. Josué tem muita disposição a aprender não só o que Deus quer, não só o que Moisés repassou para ele, mas a gente percebe que Josué é muito disposto a obedecer e aprender acerca mais de Deus. Então Josué seguiu os conselhos de Moisés e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus, tá bom? O título em hebraico, Yoshué, que quer dizer Josué, no grego, Iosus, em latim quer dizer Jesus. Então o nome Josué significa salvação do Senhor. Se vocês perceberem aí um detalhe, o nome Josué em latim quer dizer Jesus. Então, Yeshua, né? Ou Jesus quer dizer no latim Josué. Tá bom? Então a gente percebe que Jesus ele tem aí um sinônimo em latim do nome Josué, que é o Senhor é a salvação, ou a salvação é do Senhor. A autoria, existe aqui uma grande dificuldade de alguns intérpretes. Alguns dizem que não foi Josué que escreveu, tá bom? Mas outros já vão atribuir a Josué. Então, a tradição judaica, se nós percebermos, eles mesmos vão defender que foi Josué. E a gente pode enxergar isso em vamos dizer assim, numa evidência interna do livro. Josué capítulo 14 e o versículo 1 vai deixar algumas pistas, porque se nós observarmos, só alguém que esteve diante de Jericó, de Canaã, é que poderia escrever esse livro, porque vai narrar detalhes muito preciosos da preparação antes da conquista e também da distribuição das terras. Então é alguém que conhecia bem o cenário. Mas a gente vai ver que no capítulo 14, versículo 1 vai dizer: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, e o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir. Então a gente percebe que Josué ele é contemporâneo dessa repartição dessas terras. E o livro vai dar muita ênfase a Josué. E quando a gente chega no capítulo 24 e o versículo 26 vai dizer assim: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho, que estava no lugar santo do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois o povo ouviu todas as palavras que o Senhor tem dito.
porquanto será testemunha contra vós e outros, para que não mintais ao vosso Deus. Então Josué despediu o povo e cada um fez, pegou a sua herança. Aí veja agora um detalhe que vai narrar agora. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então a gente vai perceber que após a morte de Josué, alguém vai dar continuidade ao final do livro e que alguns vão dizer que foi alguém que colaborou com a, vamos dizer assim, com a autoria desse livro. Mas o autor principal, o versículo 26, deixa bem claro. Josué escreveu estas palavras no livro do Senhor. Então, Josué, ele sim vai escrever, vamos dizer assim, 99% do livro. Alguns dizem que vai ter uma colaboração que a gente também defende, tá bom? E a data para foi escrita vai de 1405 a 1375, que é justamente esse período que o povo de conquista e de repartição vamos dizer assim, das terras, da herança que o Senhor prometera ao seu povo. Uma visão panorâmica ainda do livro, de algumas informações básicas. O local é Canaã, tá bom? Que a gente já viu sobre o que é Canaã, onde estava toda essa região. O alvo é a geração que conquistou a terra prometida. Lembrando que existiam duas gerações que saiu do êxodo ali do Egito. Então essa primeira geração apenas era contado a partir dos 24 anos para cima, até uma certa idade. Então essa primeira geração, que era contada de 24 anos até uma certa idade, só apenas 2 conquistaram ou entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Então agora, esse livro ele é escrito para essa nova geração que vai possuir essa herança, tá bom? O texto-chave é Josué capítulo 1, que vai do versículo 1 ao 9. Eu queria apenas ler o versículo 8, que é tido como o texto-chave. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então a gente percebe que esse versículo-chave ele tem, podemos dizer aqui, 2 dimensões. A primeira dimensão é a pessoal. É que um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele deve primeiro meditar. Meditar envolve estudar, memorizar, ter um devocional da lei do Senhor. Então esse homem, ele deve sim, primeiramente, se alimentar, cuidar dele, para depois que ele possa, esse líder, liderar o povo. Então primeiro lidere sua vida, primeiro lidere a sua casa, primeiro lidere o seu tempo, os seus estudos, o seu devocional. É o que a gente chama de dimensão pessoal. Para só então depois você liderar o povo. E aí nós temos a dimensão relacional, que é que depois da compreensão da lei, depois de estudar a palavra, você tem autorização para ensinar constantemente. E aqui agora eu fazendo uma aplicação, o que é que nós temos aqui? É que muitas vezes as pessoas buscam um cargo, lutam por um cargo,
até brigam, discutem, tem até invejam por causa de cargo, mas essas pessoas não querem, primeiramente, aprender a palavra de Deus. Essas pessoas não querem compreender, se alimentar para depois alimentar. Então, primeiro, devemos ter a compreensão, o ensinamento da palavra, para só até então Deus autorizar, chamar você para que você lidere o povo dele. Então a gente está vivendo hoje inversão de valores. Então tem pessoas que querem liderar, mas sem a autorização e muito menos compreensão da palavra de Deus. Então um líder que não medita na palavra de Deus de dia e de noite, que não se preocupa em obedecer, não será bem sucedido e nem muito menos será feliz em suas escolhas enquanto ele for líder, tá bom? Então esse é o versículo chave que a gente deve compreender. Não deixar de falar e de meditar na palavra do Senhor e nem de cumprir fielmente o que nela está escrito. Então só desta forma seremos autorizados e vamos trilhar caminhos de prosperidade e seremos bem-sucedidos na liderança e na casa do Senhor, tá bom? Então a palavra-chave é conquista. E para conquistar, para ser bem-sucedido, seja alguém que tem essas duas dimensões em sua vida, a dimensão pessoal e a dimensão relacional, tá bom? Um esboço aqui do livro de Josué. Josué foi um homem de coragem, e entender o seu livro não é difícil. É só fazer as contas que nós temos aqui 24 capítulos, 12 capítulos narrando a conquista da terra, e os outros 12 capítulos, do 3 ao 24, é a organização da vida em Canaã. Então, o livro a gente pode dividir os 12 primeiros capítulos de uma parte, e do 3 ao 24, os outros 12 de uma outra parte. E a gente botou um esboço aqui, onde a gente dividiu em 3 esse livro. Primeiro, a conquista de Canaã, que nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 12. Nós temos do capítulo 1 ao 5, antes da conquista. Então esse povo ali está se preparando, está se guarnecendo, criando força. Esse povo está ali fazendo toda a estratégia para conquistar. E depois do capítulo 6 ao 12, a gente já tem a conquista e o povo em Canaã. Quando a gente chega no capítulo 13 e diante, até ali mais ou menos o 22, o que é que nós temos? A divisão de Canaã e a organização. Do 13 ao 24, a gente vê ali uma unidade e fidelidade de Deus para com o seu povo. Do capítulo 13 ao 19, nós temos a distribuição das terras entre as tribos. E do capítulo 20 ao 22, nós temos a distribuição das cidades especiais. O que é isso? São as cidades de refúgios. Lembrando que não se tinha um sistema penitenciário, não tinha hospitais, então essas cidades de refúgio são justamente para esses tipos de pessoas que eram malfeitores, pessoas que eram, vamos dizer assim, que estavam sendo foragidas por causa de vingança, de algumas pessoas que queriam matar, então ia para essa cidade de refúgio. E dentro dessas cidades especiais tem as cidades dos levitas, tá bom? Que também é considerado uma distribuição especial onde é que esse povo vai ficar. E nos últimos capítulos 23 e 24, os ajustes finais de Josué. Nós temos as últimas palavras de Josué e a renovação da aliança. Então aí está o mapa que vocês podem observar como foi toda essa distribuição, tá bom? Nós temos aqui destaque das decisões de acordo com a vontade de Deus. Josué era alguém, gente, meus irmãos, que ele, toda decisão que ele procurava tomar, ele sempre foi de consultar a Deus. Sempre foi de justamente aquilo que Deus disse: medita
de dia e de noite no livro desta lei e procura fielmente cumprir. Então Josué ele procurou, seguiu mesmo esse mandamento, essa ordem de Deus de ser fiel para cumprir. Então Josué era alguém que tudo que ele ia fazer, ele se preocupava muito se estava de acordo com a vontade de Deus, suas decisões, tá bom? Algo muito parecido aconteceu entre Josué e Moisés. Qual foi? Lembra-se que Deus pediu para Moisés ficar descalço, porque o lugar que ele estava era lugar sagrado, prometido, e ali era diante da sarça ardente, era a presença de Deus. Pois bem, no capítulo 6, versículos 6 e 7, nós temos algo muito parecido, que vai dizer assim: Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca. Cadê? Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levaram e 7 tombretas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E disse o povo: passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passai diante da arca do Senhor. E nós vamos ver aqui, ainda no capítulo aqui, que aparece aqui um príncipe do exército do Senhor. E ele vai dizer assim: e respondeu o príncipe do exército ao Senhor, Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. O que é que a gente percebe? É que existe uma teofania de Deus, que a gente chama de uma manifestação da presença de Deus. Enquanto para Moisés foi na sarça ardente, aqui foi um príncipe do exército do Senhor. Então aqui é alguém, uma armadura, um guerreiro aqui. Mais na frente, em teologia sistemática, vocês vão estudar comigo sobre teofania de Deus. E a gente vai ver que essa teofania era uma manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo também. Então o que a gente percebe? Por que Deus pede para Josué tirar as sandálias? Porque o lugar é sagrado. E quem tira as sandálias numa cultura está numa situação de humildade, está numa situação de escravo. Por quê? Só quem vestia as sandálias, quem andava com as alpacas bem apertada, era justamente os senhores. E os escravos, os servos, eles não andavam com certo tipo de sandália. A maioria andava descalço. Então o que acontece? Deus ali, ele quando pede para Josué tirar as sandálias, está dizendo assim: olha, se coloque no lugar de servo. Se humilhe diante da minha presença. Porque você está diante da minha presença e está num lugar sagrado. A mesma coisa aconteceu com Josué. E faz lembrar agora de João Batista, que ele vai dizer que não era digno nem de desatar, olha para aí, as correias ou as alpacas do Senhor Jesus. Por quê? Normalmente quem desatava as sandálias eram os escravos. E João Batista vai dizer que não era digno nem de ser chamado de escravo do Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa forte. Então a gente percebe que quando Deus pede para ficar descalço, é um sinônimo de se humilhar, de se quebrantar, de se colocar no lugar de servo e não de Senhor, tá bom? Os personagens principais do livro de Josué: Josué, Caleb e Raabe. Interessante que Raabe, ela vai ser alguém muito importante, porque é da onde vai vir a descendência também de Davi e também do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a gente vai ver um pouco mais na frente. Os acontecimentos principais do livro de Josué é a travessia do Jordão, a muralha do Jericó que se cai e sol e lua param.
bom? Vamos lá para as curiosidades do livro de Josué. Gente, eu vou pedir agora bastante atenção de vocês, porque a gente vai sair dessa parte introdutória e vamos agora para a parte principal do livro. Primeira coisa que nós devemos aprender é que existe uma curiosidade, a estratégia de guerra. Deuteronômio, capítulo 20, o livro da lei, vai dizer algo muito importante. Preste bastante atenção. Do 10 ao 18, vai dizer assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferece-lhe a paz. Se a resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não te fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então guerreais. E o Senhor teu Deus te dará na tua mão todos os de sexo masculino que houver nela, e passarás o fio de espada. Mas as mulheres e as crianças, e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás do despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades deste povo. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruirás, olha bem, totalmente os heteus, amorreus, cananeus, fariseus, heveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Então, quando sitiares uma cidade, por muito tempo pelejando contra ela, para o tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, porque não cortarás, por ser a árvore do campo, e algum homem para que se fosse sitiada por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes que não são de comer, destruirás, e cortando-os contra as cidades que guerrear contra ti, edificarás baluarte até que seja derribada. Gente, é pesado, porque é um pouco difícil de compreender como é que um Deus tão justo, santo, pede que destrua algumas cidades totalmente, que matem tudo. Mas para outras cidades, Deus disse, não, mate só os de sexo masculino. Deixe só as mulheres e as crianças e fique com o despojo. Mas a gente percebe que Deus tem uma estratégia de guerra. Primeiro, Deus oferece a paz. Deus oferece a paz. Antes de guerrear, Deus pergunta, se rende? Se não se render, guerra. Se se render, apenas conquista e fique com seus despojos e deixe eles como servo. Mas aqueles que você for guerrear e oferecer resistência, derrube a cidade, mate todos os homens. Porém, algumas cidades, Deus manda destruir tudo. Mate homem, mate criança, mate... não fique com nada. Deixe só as árvores, que os frutos são comestíveis. Por quê? Futuramente vocês vão precisar dessas árvores, tá bom? Então, a gente percebe que cidades conquistadas e não destruídas. Então, algumas cidades não vão ser destruídas. Josué capítulo 11, versículo 13, já vai falar sobre isso. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Razor, a qual Josué queimou. Então a gente percebe que tem algumas cidades que Deus pediu para não destruir totalmente. Já outras, Deus pediu para destruir totalmente.
que era justamente a cidade dos Eveus, Jebuseus, Amorreus, Eveus. Por quê? A gente vai entender isso. Abram aí, a gente vai perceber logo aqui, quem tiver a Bíblia. Josué, capítulo 6, Deus pediu para destruir Jericó. Totalmente. Josué, capítulo 6, versículo 15, vai dizer assim: No 7º dia, madrugaram, e ao subir da alva, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam 7 dias, 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ou anátema, e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe a prostituta, e todo que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. E nós vamos perceber justamente isso. Que vai acontecer é que Deus, quando o povo invade, tudo é destruído e só Raabe. Por quê? Jericó, Ai e Razó é considerados cidades que a gente chama de cidades Harã. O que é Harã? Harã é o sagrado. Então Jericó, Ai e Razó estão em lugares justamente aonde é considerado solo sagrado. Toda a terra Deus vai dar ao povo. Porém, tem lugares que é justamente aonde a cidade santa vai ser construída, Jerusalém. E alguns lugares são considerados santo, sagrado. E o pecado foi tão grande desse povo. Olha, irmão, isso aqui é muito forte. Deus é terrível. E Deus manda matar todos. Destruir todos. Porque blasfemaram o Harã, o lugar sagrado. E Deus pede para matar e não ficar com nada, porque Deus vai dizer: olha, se vocês ficarem, está escrito no livro da lei, Deuteronômio, esse povo, se ficar vivo, vão influenciar vocês e vocês vão pecar contra o Senhor. Então o pecado desse povo foi tão grande e Deus estava preservando o seu povo ao ponto de mandar destruir tudo. Porém, outros lugares Deus não manda destruir tudo. Mas a gente percebe que Jericó, Ai e Razó, Deus manda matar, destruir tudo, de criança a ancião. Fica nada, tá bom? Então essa curiosidade que nós temos é a estratégia de guerra. É interessante a gente observar. Eu disse que o livro de Josué é um livro forte, é de ação, tem algumas coisas que mexem com a gente, porque é difícil de acreditar. Josué, meus irmãos, Josué é considerado, depois de Davi, o guerreiro mais temível de Israel. Depois de Davi, vai dizer que Josué era o soldado mais temível que Israel teve. Nem Sansão, com toda a sua força e bravura, tinha, vamos dizer assim, a sagacidade, a questão feroz de estratégia, de coragem e ousadia que Josué teve. Nem Sansão teve. Josué era um soldado temível, irmãos. Moisés era diferente. Moisés era mais orador, era mais discurso. Moisés era profeta. Josué era profeta, mas também ele era guerreiro. E guerreiro daqueles que não brincavam em batalha, não. Então Josué cumpriu muito bem as estratégias de guerra que Deus pediu que fosse cumprida. Nós temos agora essa nova geração. Os primeiros capítulos de Josué tem um registro dos milagres, né, que aparece no livro.
e em certo sentido eles repetem para a nova geração a experiência que a antiga tinha vivido no deserto. Ou seja, a segunda geração precisava também provar dos milagres. Eles não viram o que Deus fez. Mas agora essa nova geração vai provar de experiências também na Terra Prometida. Então, a primeira geração, Deus abriu o caminho, travessia no Mar Vermelho. E agora, para a segunda geração, Deus abre e faz a travessia do Rio Jordão. A primeira geração teve vitória na batalha. Faraó é derrotado no mar, enquanto o povo caminhava a salvo, né? E em Jericó, a segunda geração vê Deus derrotando, né? Jericó derrotado no pó, enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Então a gente vai observar que as experiências que a primeira geração teve, a segunda vai ter semelhante agora nessa questão agora de Canaã. Então, Deus é um Deus que gosta de ter experiência com o seu povo. E as gerações de hoje precisam ter experiência com o povo. Meus irmãos, se o líder não desfruta de experiências e nem seus liderados não desfruta de experiência, olha, irmão, esse líder e esse povo vai ter uma grande chance de se desviar e de esquecer do Senhor. Precisa ter algumas experiências. Tem gente que não tem experiência, mas segue ali, ó. Mas tem gente que só vai crer mesmo quando tiver experiência. Vai se apegar mais a Deus. Tá bom? Então, tenha experiência com Deus, experiências espirituais. Vale a pena. Nós vamos ver que a primeira geração teve disciplina de Deus, né? Murmuraram e trouxe disciplina, né? Com a morte de Corá e outros. E a gente vai ver que o pecado também trouxe disciplina e morte à casa de Acã e sua família. Meus irmãos, o capítulo 7, eu quero ler com vocês, porque muitas vezes a gente não entende. E vai dizer assim, capítulo 7, versículo 1 de Josué. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, e filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Essas coisas condenadas, anátema, amaldiçoada, foi aquilo que Deus disse. Olhem, o que vocês pegar dos heveus, jebuseus e sair, bote tudo para fora. Então o que acontece? Em Ai, que era uma cidade também condenada, Acã vai pegar os despojos da guerra e vai esconder. E o versículo 14 e diante vai dizer que pela manhã Josué vai fazer bater os acampamentos de saber que se tinha alguma coisa escondida. E quando chega justamente na tenda de Acã, debaixo dali, como se fosse a mesa dele das coisas, encontra os despojos. E ali morre Acã e os seus filhos e toda a sua família de frente para Israel. Se na primeira geração Corá a terra engoliu, morreu ele e toda a sua família ali, a gente vai ver ali que em Acã aconteceu a mesma coisa, tá bom? Nós vamos ver aqui que Deus usa a criação em benefício do seu povo. No deserto mandou maná e codornizes para suprir, e em Canaã parou o sol e a lua para que Israel vencesse. Capítulo 10 de Josué, meus irmãos, é algo tremendo. Isso aqui mexe muito comigo. Capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus e na mão dos filhos de Israel. E disse, na presença dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. O que é que a gente observa aqui? É que existem
duas interpretações aqui. A primeira teoria é que literalmente o Sol e a Lua parou. Deus prolongou o dia de 10 a 12 horas para que o povo de Israel não anoitecesse e ele perseguisse os inimigos e matasse. Eu defendo essa teoria. E a grande parte dos judeus também. Sendo que surgiu agora uma nova teoria de um tempo para cá. E qual é essa segunda teoria? Que vai dizer que os homens não entendiam muito os fenômenos naturais. E vai dizer que o que houve aqui no capítulo 10 de Josué é um eclipse. Uma variação de movimentação, de rotação da Terra. Eles vão dizer que é um eclipse anular, que é quando o anel de fogo é visível em torno de sombra da Lua. E aí, realmente fica o dia como se fosse a noite como se fosse dia. E os cientistas vão dizer que isso ocorreu. E através de, justamente, vão descobrir que através de pesquisas, bate com o tempo lá de Josué. E já existem também teorias que a Terra tem um déficit, existe uma lacuna, ruptura de tempo, que justamente de 10 a 12 horas da rotação da Terra em torno da Lua e do Sol. Então os cientistas vão dizer, pesquisem sobre isso, vocês vão entender. Então cientistas vão descobrir que realmente esse fenômeno existiu. Esse fenômeno existiu. E a gente vai perceber que a Bíblia está certa. Então, se foi eclipse, se não foi eclipse, a Bíblia deixa claro que Josué orou para que o Sol e a Lua se detesse enquanto ele perseguisse. E isso ocorreu. Agora, se foi um eclipse, se não foi, uma coisa é certa. O Sol e a Lua parou. Deus é grande. Então, como Deus cuidou da primeira geração, teve experiências com milagres, né, acerca da criação, Deus, meu irmão, é o criador de tudo, meu amigo. Deus pode parar Sol, Lua. Deus disse para Jó, até aqui, mar, e não se avança mais, e o mar não se avança. Então Deus pode tudo, Deus é poderoso. Então é esse Deus que nós servimos. E se for preciso, ele para Sol e Lua mesmo para dar vitória ao seu povo. Desde que o seu povo esteja cumprindo fielmente o seu propósito. Tá bom? Conclusão do livro de Josué. O livro termina com uma declaração de fé, né? Uma declaração de fé do líder e testemunho da sua família para o povo. Porque o que acontece? Depois das atribuições de guerra, de terra e das heranças, o povo meio que rapaz, os deuses daqui são meio que atrativos. Ali tem uma dança, ali pode isso, ali pode aquilo. E Josué vai concluir suas últimas palavras com um grande testemunho. Ele vai dizer assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses quem serviram os vossos pais, que estavam além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós de abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. É Ele que nos fez subir, a nós e nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todos o caminho que andemos entre os povos pelo meio a quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo:
Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará vossa transgressão e nem vossos pecados. Então Josué vai acabar com essa profissão de fé. Quem você está servindo? Quem você direciona a sua família a servir? Isso aqui é um papel do líder. Ele deve mostrar para o povo: olha, existem esses caminhos aqui, ó. Porém, o caminho certo é esse que eu vou trilhar. Eu e minha família. Então, conduza a sua família e o povo a seguir o caminho de servir ao Senhor, de adorar. Tá bom? Então, Josué ele vai terminar suas últimas palavras com esse discurso. Alguém que era guerreiro, alguém que estava preparado para defender a causa, o povo de Deus, né? A gente chama de Nihat, a guerra santa. Um guerreiro, ele vai terminar com um discurso religioso, de profissão de fé familiar. Quem vocês vão decidir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, alguns dizem que o que faltou no ministério dele foi a visão e a necessidade de formar um sucessor. Josué era bem arrodeado, mas alguns dizem que Josué não preparou um sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não aprontou, né, ninguém. E o resultado você verá no próximo livro. Sem líder, o povo se afasta de Deus, que é justamente o livro de Juízes. Então não percam a próxima aula, que vai falar acerca disso, dos juízes, que é a falta de liderança, a falta da palavra, o estrago que faz no meio do povo. Então, sejamos os Josué de Deus. Vamos guerrear a guerra santa. Quando eu digo a guerra santa, é pregar o evangelho, servir ao Senhor, nós e nossa família. E que Deus vos abençoe. E até a próxima aula.